Estamos de volta ao nosso curso de Análise de Políticas Públicas. Eu sou o professor Fernando Filgueiras e vamos iniciar aqui a 8ª unidade do nosso curso, que diz respeito à 2ª unidade do 3º tópico relativo à análise de impacto legislativo. Ou seja, nós vamos tratar aqui, nesta unidade, das práticas da OCDE a respeito da análise de impacto regulatório. E como que a OCDE conceitua a análise de impacto regulatório? Para a OCDE, a análise de impacto regulatório fornece informações cruciais para os tomadores de decisão sobre se e como regular para alcançar as metas de políticas públicas. O que a OCDE entende é que a análise de impacto regulatório é uma ferramenta analítica super importante para construir políticas públicas mais coerentes e sustentáveis ao longo do tempo. No caso do Brasil, nós já temos um contexto em que gradativamente o governo tem adotado a análise de impacto regulatório junto com diferentes instituições, como, por exemplo, o Tribunal de Contas da União. Recentemente, temos o Decreto 10.411, do dia 30 de junho de 2020, o qual regulamenta a análise de impacto regulatório no Brasil. Ou seja, é uma prática que tem sido adotada no caso brasileiro. Temos também manuais e referenciais para análise de impacto regulatório que de alguma forma estabelecem o conjunto das práticas no caso brasileiro em consonância com as práticas que têm sido adotadas no âmbito da OCDE. Ou seja, nós temos, portanto, na análise de impacto regulatório, um mecanismo efetivo para antecipar, para criar técnicas de antecipação dos diferentes impactos e resultados que uma política pública pode ter através da análise dos diferentes mecanismos legislativos e normativos que são adotados no desenho de uma política pública. Nós vimos na unidade sobre Policy Design que as normas têm um papel essencial no processo de design. Elas delimitam os diferentes comportamentos dos atores e são essenciais para que a política alcance o seu resultado esperado. Nesse sentido, a adoção no Brasil da análise de impacto regulatório a partir dos referenciais da própria OCDE são muito importantes nesse processo. E a OCDE reconhece um conjunto de boas práticas para que a análise de impacto regulatório de fato possa cumprir o seu papel no processo das políticas públicas. Isso diz respeito, em primeiro lugar, ao compromisso e à adesão à análise de impacto regulatório por parte da alta gestão pública e por parte também dos servidores públicos. Então essa é uma boa prática muito importante, segundo a OCDE, talvez a determinante do sucesso da análise do impacto regulatório e do cumprimento do seu papel no processo das políticas, que é exatamente esse compromisso da autogestão em fazer a análise de impacto regulatório como fazer dela uma ferramenta essencial para o processo de tomada de decisão e para o processo de formulação das políticas. O segundo elemento é estabelecer mecanismos de governança para a análise de impacto regulatório, ou seja, quais serão as organizações responsáveis, como os diferentes atores daquela política participam da análise do impacto regulatório, como é que eles intervêm nesse processo, como é que se estabelece a transparência e a própria prestação de contas dos atores relativos que realizam a análise de impacto regulatório aos diversos outros atores do sistema político institucional. O terceiro ponto, a terceira prática, conjunto de práticas que é essencial, segundo a OCDE, para a implementação de análise de impacto regulatório, é exatamente fortalecer a capacidade e a responsabilidade da administração pública. Nós precisamos capacitar os servidores para que eles realizem a análise de impacto regulatório em todos os processos das políticas públicas. Toda vez que houver a necessidade de uma mudança legislativa ou a criação de uma norma nova, que a análise de impacto regulatório seja uma rotina nesse processo. Capacitar servidores, segundo a OCDE, na análise de impacto regulatório é essencial para constituir práticas efetivas que, de alguma forma, intervenham diretamente no sucesso de uma política pública. Precisamos considerar as diferentes metodologias de análise de impacto regulatório. Segundo a OCDE, a análise de impacto regulatório não tem uma metodologia única. Nós podemos adotar, por exemplo, análise de custo e benefício, análise de custo e efetividade, análise multicritério, como ferramentas essenciais para a análise de impacto regulatório.
Ou seja, a análise de impacto regulatório ela não tem uma metodologia única. O que é necessário, segundo a OCDE, é que essa metodologia seja direcionada para o problema que se quer enfrentar e que ela seja apropriada na visão das estruturas de governança da análise de impacto regulatório. E, por fim, uma boa prática que é recorrente em qualquer elemento de gestão pública, que é estabelecer avaliação e melhoria contínua da análise de impacto regulatório. As estruturas de governança precisam reconhecer a importância da análise de impacto regulatório, mas também precisam avaliar as suas próprias práticas e estabelecer melhorias contínuas nesse processo. Ou seja, a análise de impacto regulatório é um mecanismo essencial para estabelecer sustentabilidade das políticas, tomadas de decisão mais realistas, mais efetivas e mais contextualizadas, que possam produzir o maior benefício possível para a sociedade. Com isso, nós encerramos a nossa parte relativa ao conteúdo do curso de análise de políticas públicas, entendendo exatamente essas boas práticas, segundo a OCDE, para análise de impacto regulatório. Muito obrigado.